Excepcional dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra mágica, que é o extraordinário. Desde o primeiro grupo eu falo que antes eu chamava de incrível. Mas o que é incrível é uma coisa que não é crível, que você não consegue acreditar. Então, quando você fala incrível, o seu cérebro já fala assim, se é incrível, não é para ser então, né? Porque é incrível, eu não consigo crer. O extraordinário, você falar palavras assim, né? Faz com que o seu cérebro... Palavras são muito fortes para o cérebro, né? Quando você fala uma palavra, você tem que ser muito impecável com as suas palavras. É um dos 4 compromissos da filosofia tolteca. Porque a palavra, ela te molda também. Como a gente falou dos rótulos, por exemplo. Uma palavra, um rótulo, te molda a vida inteira. Então, palavras como sinto muito, eu te amo, sou grato, também te ajudam muito. Então, a palavra, ela tem que ser muito impecável. O que você fala, o que sai da sua boca, tem poder tanto para você quanto nos outros, né? Então, escolha, né? Escolha falar de coisas boas ao invés de falar de coisas ruins. Escolha ouvir coisas boas ao invés de ouvir coisas ruins, sabe? Então, quando você tiver que usar a palavra, que é uma arma, é um poder que você tem, faça escolhas. Se você usar palavras para julgar alguém, para, sabe, fazer o mal, você está gastando esse poder e ele volta para você de alguma maneira, né? Então, palavras são muito fortes. Usar extraordinário, excepcional, te leva a ter... Quando você fala dessas palavras, seu corpo até te coloca para frente, né? Seus ombros se abrem. O extraordinário. São palavras que são grandes e fortes, né? Então, hoje, nós vamos falar do futuro extraordinário. Mas calma lá. A meditação não é no momento presente? Como que eu vou falar no futuro, né? Como uma sementinha que a gente precisa plantar hoje para colher lá para frente, uma lavoura que você precisa plantar hoje para colher meses depois, anos depois, ou como é um bambu chinês, né? Muitos anos depois. A gente precisa também meditar no presente para colher no futuro. E hoje, essa consciência do momento presente é que faz você construir um futuro extraordinário. Porque se você tiver presente para suas escolhas hoje, você vai colher coisa boa no futuro. Se você não tiver no modus operandi automático, você nem sabe o que você vai colher, porque você está tão ali plantando qualquer coisa, não sendo intencional nas coisas, que você nem sabe o que você vai colher no futuro. Então, é a partir da presença e da autoconsciência no momento presente é que conseguimos construir um futuro consistente com a nossa essência. Se a gente conhece aqui dentro, se a gente está no momento presente, olhando para o próximo passo, esse próximo passo vai ser muito bem dado. A gente vai olhar muito bem para o terreno que a gente vai pisar no próximo passo, porque a gente está ali, no momento presente, olhando para ver se não tem um buraco, uma depressão, né? Olhando para ver se não tem um solo meio ruim de pisar, olhando para ver se não tem uma lama que a gente vai se atolar. Então, estar no momento presente, consciente e conhecer o que tem aqui dentro, as ferramentas que tem aqui dentro da gente, faz com que a gente seja intencional com as nossas escolhas para o futuro extraordinário. E como que você interpreta ou tem ideias do que você vai fazer nesse futuro extraordinário? Eu tô tão cheio de coisa que eu nem consigo pensar sobre isso. Nem consigo colocar metas pro ano. Imagina, não sei nem o que eu vou comer amanhã, né?
Quando a gente limpa a mente na meditação, a gente cria espaço de memória para você fazer conexões do seu repertório, conexões viáveis, conexões boas. Que quando você está com uma memória muito cheia, essas conexões são meio deturpadas, sabe? Vem ideias que. O que é uma ideia, né? É um repertório que você já tem, com outro que você já tem, que eles se juntam e formam algo novo, quase como uma equação. Você pega uma variável, outra variável, junta, dá, né? Quando você não tem espaço, essas variáveis, elas estão meio que jogadas também, então ela não faz uma fusão muito boa, não é uma química muito precisa, né? Então, quando a gente dá espaço para essa mágica acontecer, você cria espaço e dá o momento de eureka, né? Como eu falei para os grupos anteriores, Arquimedes, quando deu a eureka, estava num banho. Certo? Estava muito gostoso aquele banho. Ele, com certeza meditou no banho. E daí ele conseguiu cruzar coisas que ele já conhecia para criar a teoria dele. Né? Então, e esse momento eureka ficou tão conhecido, né? E daí as pessoas falam assim, não, são poucas pessoas que têm momento eureka. Sim, são poucas, porque são poucas pessoas que conseguem guardar as ferramentas e usá-las na hora certa. São poucas as pessoas que conseguem tirar um pouco os pensamentos para deixar espaço para que essas conexões aconteçam. Mas é um treino. Travou você, viu? Travou. Travou em algum momento. Deu eureka Travou aí. na Eureka. Então vamos lá. O que eu falei depois é que ficou um mito de que poucas pessoas conseguem ter um momento eureka. Poucas pessoas são iluminados e têm o dom de ser criativos. Mas isso é porque são poucas pessoas que param para tirar os pensamentos e dar espaço para o cérebro fazer o momento eureka dele. Quando a gente faz uma meditação e cria esse espaço, e é intencional com essa meditação, quando você está precisando resolver alguma coisa, faça uma meditação. As respostas, dá uma parada. As respostas estão ali em algum lugar. Você só precisa fazer uma conexão muito boa. E o momento eureka vai surgir. Hoje a gente vai fazer uma meditação guiada. E eu vou chamando essa sua consciência para esse futuro extraordinário. E depois eu quero saber de vocês o que sentiram. Cada vez que a gente faz essa meditação, ela nos leva para algum lugar, para alguma resposta, para alguma ideia. E o que são as ideias, né? Você está iluminado com a sua intuição, que é muito maior do que você mesmo. Né? Eu costumo acreditar que o Criador é que manda as ideias. Ele só precisa ter alguém para colocar, né? Só precisa ter espaço ali para ele jogar, sabe? Aqui não cabe, mas aqui cabe. Né? Então vamos lá, vamos nos alongar. Faz o movimento que seu corpo está pedindo. Bem, vamos nos colocar em posição. Uma posição aí confortável, ombros confortáveis. Vamos fazer as nossas 4 respirações. Inspira. Segura. Expira. Só. Segura. Mais uma vez. Inspira.
Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Agora observe o fluxo natural da sua respiração. Não é à toa que ideias que impactam, são chamadas de ideias inspiradoras. É preciso voltar para a respiração, para que essas ideias surjam. Introspectar. Para chegar nesse estado de introspecção, no berço das grandes ideias, pise os pés descalços, bem firmes no chão. Façam deles suas raízes fortes. Eles te dão a sustentação que você precisa para suportar o seu caminhar. Agora, imagine um céu muito grande acima da sua cabeça. Um céu azul, uma imensidão. O seu ser está ligado diretamente a essa imensidão por meio da sua intuição. Agora, imagine que você se coloca a caminhar. Cada passo, uma força de volta te impulsiona do chão até o pé. Isso é que faz você conseguir caminhar, seguir em frente. O caminho agora se tornou uma grande escada. Do degrau onde você está, apenas consegue ver o próximo degrau, o próximo passo a ser dado. Mas mesmo sem conseguir ver, você confia que existam muitos mais degraus para cima. Você confia, pois por muitas vezes em sua vida você já precisou confiar, se jogar, confiar que iria funcionar. Mas mesmo que você confie, você ainda não pode ver. Você enxerga apenas
o próximo degrau. Agora, você se põe a olhar para trás nessa escada e percebe que não existem mais degraus para voltar. Eles sumiram. Tudo que você viveu, tudo que você passou, está guardado como habilidade dentro de você. Não há mais degraus para voltar. Ao longo da sua vida, esses degraus vão sumindo e guardando dentro de você um repertório que te leva para o próximo degrau. Aproveite e honre sua história. Honre cada degrau que você passou. Agradeça a sua história e a de seus antepassados que te trouxeram até aqui. Mas tenha consciência que o passado não existe e não pode mais te prender. A respiração continua sendo sua âncora para você mesmo, para sua essência. Perceba que o único momento que realmente existe é o presente. Não há degraus para trás, e os degraus da frente ainda não podem ser vistos, apenas confiados. É preciso confiar no que você não pode ver, acreditar que irá acontecer. Para construir esse futuro extraordinário, é preciso acreditar que o caminho só existe no caminhar. É preciso se colocar no movimento para que o caminho exista. Agora, vamos nos conectar apenas com a nossa respiração, observando os nossos pensamentos, não analisando, não julgando, apenas observando e voltando, retornando para a nossa respiração.
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje. Se vocês tiverem papel e caneta perto de vocês, agora é o momento de escrever. Você silenciou um pouco sua mente e conseguirá fazer a intuição te guiar neste texto, trazendo alguns insights. Não é à toa que insight tem insight. Tem que ir lá dentro para pegar algumas boas ideias. Se não tiver próximo, não tem problema, pode escrever depois. O que você vai plantar? Em qual área da vida você está precisando jogar uma semente? É na área da saúde? É na área de relacionamentos? É na área profissional? É na área da família? Escolha uma dessas áreas e escreva. Vai escrevendo. Deixa a sua intuição te guiar nesse texto. Não se cobre, se não surgiu nada. É um processo. Talvez você esteja precisando meditar um pouquinho mais. Tá tudo bem. E essa pode ser uma grande ideia. Meditar logo mais. Já é uma semente. Alguém está confortável em dividir? Sim, Pode falar. o meu eu escrevi pelo computador aqui mesmo. Então, há dias, e principalmente no final de semana que eu tive imerso a várias ideias e tudo mais. Até ontem estava conversando com a Luciane, de noite. Me pareceu uma mesa de reunião, madeira maciça, detalhe, muitas mesas, muitas cadeiras, e tinha um amigo nessa mesa, e esse cara estava assim, ó.
E eu estava falando sobre a minha ideia. E eu sempre, simplesmente falava, tem que ser simples. Porque eu estou na cabeça aqui, a solução, o que eu quero, tem que ser simples. Na reunião ontem, que eu estava fazendo de executivo de agronegócio, eu estava dizendo, tem que ser simples. E isso está na minha cabeça. E tem uma hora que eu vou, chego num lugar, um espaço onde eu estou mostrando para as pessoas e eu aparece um quadro e esse quadro está dizendo ali a mesma coisa. Tem que ser simples. E as pessoas estão todas assim. Então, eu já sei, não sei o que é o negócio, mas eu sei que tem que ser simples, mas eu conheço já no detalhe, que tem a mesa de reunião, já tem amigos, e as pessoas estão confirmando e concordando comigo que o produto tem que ser simples. Eu nunca tive, eu já várias meditações, eu nunca tive tanta clareza como eu tive hoje nisso. E a mensagem é bem simples. Simples. Muito bom. Vai na simplicidade, então, Fernando, para resolver nossos problemas aí. Alguém mais quer falar? Temos 7 minutos ainda, gente. Eu até coloquei aqui como minha muleta mental, né? Não vamos colocar como muleta espiritual, né? Essa luz azul aqui, que vai servir até como uma cromoterapia, e serviu até, você comentou a respeito de fazer um céu azul, né? É verdade. Interessante, né? Que meu insight foi de uma coisa assim que aconteceu quando era estava no primário, né? E os professores na época não tinham a ideia que hoje geralmente tem quando o aluno tem dislexia, né? Como eu era muito alto, eu sempre ficava no fundão, né? Me colocavam no fundão, como tinha dislexia, eu não prestava atenção nunca em nada, né? Mas com o tempo eu verifiquei que não era que eu não prestava atenção, é que eu canalizava tanto aquilo que me interessava que Uhum. eu fazia uma espécie de meditação quando criança, né? Que agora eu peno para chegar nesse mesmo nível quando eu lembro quando eu era criança a respeito dos meus devaneios, né? E eu viajava, eu ia para a história, eu entrava dentro dela, né? E é mais ou menos isso, a gente tem que se acreditar, né? Se deixar às vezes para deixar a mente levar a gente, né? E é interessante. Hoje foi mais suave para mim. Né? Eu brigo comigo mesmo, né, para me acalmar. Não pense, não pense. Né? Não é não pensar, é pensar, mas soltar. É no ir no Mas fluxo. é que as ideias vêm em segundos. Né? Então serve, não serve, serve, não serve. E aí eu começo a pensar e analisar cada uma delas. Isso aí, É isso. se É. eu O deixo, que não aí pode é analisar. As ideias vão surgir, mas você fala assim, agora não, deixa pra lá. Aí vai passando assim, ó. Quando você vê, elas vão passando aqui do lado, sabe? É como se tivesse um fluxo aqui mesmo, sabe? De vento, uma ventania, assim. Os pensamentos, você tá no meio de uma ventania. Só que você tá parado. A ventania tá passando por você. E você não tá analisando. Você está assim, preso ali. É isso que acontece com mentes assim. Com o futuro, na meditação, você vai perceber isso. O fluxo vai continuar acontecendo. Você desvia dele. Mais alguém? A gente ainda tem 4 minutos. Acho que dá para uma pessoa falar. Kleber. Bom dia, pessoal. É, Antes de falar sobre a meditação em si, vou puxar de novo uma palavrinha lá do seu prelúdio, que foi extraordinário, né? Muita gente falou de depressão e hoje extraordinário ficou aqui batendo na minha cabeça e
Não sei, quando você falou, a palavra já entrou se separando na minha cabeça, né? Ordinário a gente tem como uma coisa, alguns entendem como uma coisa negativa, né? Mas se a gente puxar a raiz lá no inglês, né, de ordinary, que é comum, normal, e no português também tem esse sentido, né, de comum, normal, plano, e o extraordinário é o que vai além disso. Então, ser extraordinário não é ter superpoderes, não precisa ser um X-Men, é só você estar acima do que não é comum, estar acima do que já era esperado de qualquer um. E nós não somos qualquer um. Então, alcançar o extraordinário não é impossível, demanda um pouquinho de esforço, porque sem esforço a gente passa a ser qualquer um. Só para a gente ter essa consciência de que tá ali, né? E é só sair do sofá, Só sair, é só, é só só fazer plantar, o seu primeiro esforço. Exatamente, só plantar. exatamente. Trazer mais uma da pesca sub, né? Só pega peixe quem tá dentro d'água. Boa. Em E para cima estar do dentro barco d'água você não tem vai um pegar peixe. treinamento grande antes, né, Cleber? Não tem uma preparação. É isso aí. Mas hoje na meditação eu me vi como se eu estivesse sobrevoando, dando um rasante num deserto com terras avermelhadas. Não era um deserto de areia, era um deserto de como se fosse uma terra de barro. E ao fundo tinha umas, como se fossem uns morros dessa mesma terra e pequenas plantinhas de caatinga, aquela plantinha mais mirradinha, espalhada ao longo de todo o terreno. E eu voava rasteiro nesse terreno e de repente eu vi algumas crianças andando de bicicleta como se estivesse subindo uma ladeira. Eu continuava vendo o terreno, mas as crianças estavam aqui ao meu lado subindo a ladeira e uma delas estava com muita dificuldade de subir. E eu coloquei uma das mãos nas costas dela e comecei a empurrar para ajudar nessa escalada. Então me veio uma sensação de que eu preciso ajudar alguém ou alguém, né? Estou no momento de impulsionar, de trazer junto. E, e aí vem o pensamento do seu livro, Aline. Acho fantástica a ideia. E de outras pessoas falando do livro e está anotado aqui no meu caderno. Escrevi as minhas histórias. Então, talvez seja esse o canal. E Você aí tem veio o essa dom, abrir Kleber. espaço, né, hoje. Você tem o dom. Se você não conhecia ele, a gente está te contando. Sim, eu estou descobrindo. Só a sua experiência com pesca submarina já dá um livro. E tem outros tantos aí. Que esse aqui é só seu hobby, né? Tem outros tantos Né? aí para você. Dá para fazer uma série, não dá para fazer só um livro, não. Dá para fazer uma série de livros. Seja extraordinário. Escrever livro não é tão complicado quanto a gente acredita. São crenças limitantes que nos colocaram, de que são poucos os escritores. Todo mundo escreve, gente. Só juntar algumas palavras, colocar numas páginas, fechar, colocar uma capa. Não é difícil. É só se esforçar, né? Tem que sair do sofá, né? Tem que sair. Ou ficar, né? Uma poltrona Ou ficar. confortável.